Eu sou Teixeira, sou José Teixeira Alves Júnior, sou médico do IASES, estou aposentado, trabalhei aqui 40 anos na clínica médica e sou diretor do Sindicato dos Médicos. Isso aí, na verdade, equivale a uma catástrofe. Uma catástrofe que já vem acontecendo no setor de saúde no estado do Rio de Janeiro. Desde o momento que determinadas pessoas não compromissadas com o direito das pessoas assumiram a direção dessa Secretaria de Saúde. Evidentemente que se você for aprofundar dentro de todos os fatos que aconteceram, inclusive você desativando uma instituição que tinha 400 leitos num estado que está completamente desprovido de leitos suficientes para atender a população, você imagina o que significa isso? Menos 400 leitos numa cidade que precisaria no mínimo mais 1000 leitos. Isso significa o seguinte, que algumas pessoas não vão ter acesso ao hospital e vão morrer. Isso, na verdade, chama-se genocídio. Desde o momento que você entendeu que essas pessoas teriam o direito constitucional de ser atendidos. Ora, existem determinados documentos, até do próprio Ministério da Saúde, por exemplo, a Portaria 1101, de 2002, do Ministério da Saúde, que prevê os parâmetros mínimos de atendimento, diz que cada brasileiro tem direito a 3 consultas por ano. Ora, evidentemente, imagine vocês se dentro dessa estatística for fazer um cálculo, essa estatística mostra que num país que tem 190 milhões de habitantes, você tem que dar no mínimo 570 milhões de consultas. Ora, se você desativa esse número de leitos, é lógico que isso aí vai ter uma interferência direta nesse documento, ele passará a não refletir a realidade. Eu digo uma coisa seguinte, que esse hospital, ele tinha funcionando 44 especialidades médicas. E nessas especialidades médicas, a maioria provia cursos de residência médica para aprimoramento médico do profissional depois que sai da faculdade. Com o título de residente que ele consegue o título de especialista na sua profissão. Com isso, você desativou uma parte também dessa formação da mão de obra, que é uma previsão, inclusive na lei do SUS, isso está previsto, que o Estado tem que prover aprimoramento de mão de obra no serviço público. Tem que haver isso no capítulo dos recursos humanos. É lógico que com essa desativação, o IASES deixou de preparar 180 médicos especialistas por ano. Isso é uma catástrofe num país como o nosso, que tem falta de profissionais. Eu trabalhei aqui 40 anos na clínica médica e, evidentemente, que isso para mim está sendo um choque muito grande na minha parte emocional. Eu nunca podia imaginar, que eu nunca vi isso, nem na época da ditadura mais violenta que nós vivemos aqui no Brasil, eu via essa violência contra uma instituição pública. Aliás, aqui, diga-se de passagem, não é apenas uma instituição pública, são duas. O Hospital São Sebastião, o Instituto São Sebastião, que é um instituto de infectologia, que era referência em doenças infecto-parasitárias no Rio de Janeiro, e
o IASERJ. Então são duas instituições que estão sendo demolidas para trocar por um centro de pesquisa. Ora, senhores, todo mundo sabe que o lugar de pesquisa é na universidade, não é num espaço ao lado de uma instituição que trata do câncer. Evidentemente que a pesquisa não necessariamente precisa ser feita ao lado desse hospital. Ela pode ser desenvolvida e justamente no setor do INCA, que é o setor federal, seria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá que seria o bom centro de pesquisa para o que eles pretendem. E não é um bom negócio trocar 44 especialidades médicas com um atendimento enorme. Só agora mesmo dilapidado, o IASERJ estava fazendo 8.000 atendimentos por mês. Ora, não se justifica você trocar 44 especialidades por apenas um centro de pesquisa. Ora, nós não vamos diminuir o valor da pesquisa, a pesquisa é muito importante, nem eu quero diminuir o valor da instituição que está promovendo isso. Mas olha, senhores, 44 especialidades previnem muito mais câncer do que todos aqueles que estão internados lá agora. Então, só pela medicina tem que ser preventiva, ela não tem que ser curativa, tratamentiva, vamos dizer assim, inventando um neologismo, porque isso não leva a nada. É lógico que existem outros interesses por trás disso, interesses até que nós não podemos definir e estipular ou exemplificar quais sejam. É lamentável que se tenha feito isso com o IASERJ. O IASERJ foi criado para ser a casa de saúde do servidor público. Na época era a prefeitura, porque aqui o Rio de Janeiro era o Distrito Federal e por isso ele era o hospital dos funcionários da prefeitura. E esse espaço foi doado pelo Pedro Ernesto, nosso antigo prefeito, né, para justamente criar a Casa de Saúde do Servidor Público. E agora está sendo doado ao Instituto do Câncer. E pelo que me consta, pelo que eu conheço, o próprio Hospital do Câncer já foi construído numa área cedida por ele, IASERJ. Aquele espaço que ele ocupa ali já pertenceu ao IASERJ, foi apenas cedido para que fosse criado o Instituto do Câncer. Engraçado, na medicina tem uma coisa que se chama, do transplante, todo mundo sabe, que é o hospedeiro e o enxerto. Engraçado que tem uma doença, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Neste caso, parece que o enxerto está eliminando o hospedeiro, que é o IASERJ. Então, é lamentável, eu estou muito triste com isso, eu não vejo como os responsáveis por isso podem ser punidos, até porque há uma verdadeira operação de diversas instituições envolvidas para promover esse descalabro. É lamentável que isso possa estar acontecendo no Rio de Janeiro. Nos dias de hoje, que tanto se fala em direito do idoso, direito da criança, direito da mulher, direito do deficiente, isso está se fazendo, esse trabalho está indo completamente está prejudicando completamente esses diplomas. Ele está afrontando esses direitos. Essas pessoas que tinham direito aqui à instituição não mais vão ser atendidas. Se você tem uma quantidade de servidores, de 600.000 servidores no Rio de Janeiro atualmente, você pode tirar 2 dependentes para cada servidor, você tem pelo menos 1.800.000 pessoas
sendo desassistidas nesse momento. E não é assim, de uma hora para outra, de uma tepenada, ou com a opinião de um juiz que, na verdade, nem participou aqui do processo, eles vão poder desativar a instituição. É lamentável que eles aleguem, inclusive, que o hospital não atendia ao Sistema Único de Saúde. Lógico que atendia, porque se a comunidade que ele atendia era 1.800.000 pessoas, é muito mais do que 15% da população do Rio de Janeiro. Isso aí só qualquer estudante de estatística sabe que é uma amostra significativa da população, razão pela qual ela pode ser considerada a população geral, população do Sistema Único de Saúde. Então não tem nenhuma desculpa para que se possa desativar a instituição. É bem verdade que o IASERJ, ele sempre trabalhou cuidando da saúde do trabalhador público. Então, no mínimo, uma nova função para o IASERJ, um destino mais honroso, seria inserir ele dentro do capítulo da saúde do trabalhador, dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, com a possibilidade de atendimento aos outros trabalhadores que são, vamos dizer assim, vítimas de acidentes ou doenças profissionais nas outras empresas. É lógico que, evidentemente, pelo que aconteceu no IASERJ, parece que esse governo não está muito preocupado com a saúde do trabalhador. É lamentável que essas coisas estejam acontecendo. Não existem, talvez, palavras em todo o dicionário do nosso português que sejam capazes de descrever em termos pejorativos a conduta dessas pessoas irresponsáveis. É lamentável que isso tenha acontecido entre nós. E justo aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que na verdade deveria ser a cidade mais bem provida de saúde no Brasil, na verdade está em último lugar, segundo as últimas estatísticas publicadas recentemente. E não é justificativa para isso, porque ele é o município que mais tem hospitais e unidades de saúde no Brasil inteiro. Tem estados que reunidos não têm o número de instituições de saúde que tem o Rio de Janeiro no momento. Então, o que está sendo, na verdade, feito aqui no IASERJ é o resultado de uma péssima gestão, o resultado de pessoas que não têm capacidade nem para gerenciar a sua própria casa e que estão aqui disponibilizando os bens do IASERJ. É preciso que esses políticos entendam que o povo os coloca lá. E a outorga pelo voto não é para disponibilizar, e sim para a gerência. A gerência é a arte de obter tarefas através de pessoas. E isso eles não estão sabendo fazer. Aliás, do jeito que estão maltratando os servidores públicos, eles não sabem o que são pessoas. Portanto, não sabem como lidar com esse material. É lógico que, ao lado disso, nós temos aqui um desperdício enorme de material, um desperdício enorme de equipamentos que estão sendo, vamos dizer assim, mal utilizados e até subtraídos aqui do hospital na calada da noite para que sejam levados, não se sabe nem para onde. Não há nenhuma determinação, uma catalogação desse material que está saindo para a gente poder saber o destino que eles tiveram. A gente pode até entender que em alguns lugares são necessários equipamentos e outros insumos que daqui saíram. Mas nós precisamos saber também qual é a destinação, e isso é um direito nosso de cidadão. Então, senhores, eu tenho certeza absoluta
que não haverá nada no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, semelhante ao que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro.